Você sabia que um dos carros mais queridos e icônicos do Brasil teve sua trajetória encerrada por um único fator? Se você é fã de automóveis, especialmente do Fiat Uno, prepare-se para descobrir os detalhes de sua história fascinante e o que realmente levou ao fim desse modelo tão amado. Desde seu lançamento na década de 1980 até sua despedida em 2021, o Uno passou por diversas transformações, inovações e desafios. Mas o que levou à descontinuação desse ícone? Por que um carro tão popular teve sua produção interrompida? A história do Uno começa em uma era de grandes mudanças na indústria automotiva. No final da década de 1970, uma das marcas mais conhecidas na Europa já era uma gigante consolidada, especialmente após o sucesso do modelo lançado em 1971. Esse compacto econômico conquistou motoristas por todo o continente, mas, após quase uma década no mercado, ficou claro que era hora de inovar. A demanda por carros mais modernos e eficientes crescia rapidamente e a decisão foi criar um substituto à altura. Iniciaram-se, então, os estudos e desenvolvimentos para um novo modelo que não apenas manteria o legado do seu antecessor, mas também superaria as expectativas do mercado. Diversas pesquisas e protótipos foram realizados e 2 projetos se destacaram. O projeto 143, desenvolvido internamente pelo Centro de Estilo, e o projeto 144, concebido pelo renomado estúdio de design e tal design do icônico designer Giorgetto Giugiaro. Após uma análise criteriosa, o projeto 144 foi escolhido para dar vida ao novo carro, que deveria ser mais do que apenas um substituto. Ele precisava representar uma revolução em termos de design e funcionalidade. O resultado foi apresentado ao mundo em janeiro de 1983, nos Estados Unidos, durante um evento em Cabo Canaveral, na Flórida. O novo modelo chamou a atenção imediatamente por seu design inovador, que combinava simplicidade e elegância, e rapidamente se tornou um sucesso na Europa. Mas o que fez o Uno se destacar não foi apenas o design. Ele também trouxe uma série de inovações tecnológicas e uma eficiência surpreendente para a época. Essas características garantiram sua aceitação não só na Europa, mas também em outros mercados, como o brasileiro, onde sua jornada estava apenas começando. O que exatamente fez o Uno se tornar um ícone no Brasil? O que esse modelo ofereceu que conquistou o coração dos brasileiros? Vamos explorar a ascensão desse carro no mercado nacional e as razões por trás de seu enorme sucesso. A chegada do Uno ao Brasil ocorreu em um momento importante para a indústria automotiva nacional. Na primeira metade da década de 1980, o país vivia um período de grandes lançamentos, com novos modelos de carros sendo introduzidos no mercado em um ritmo acelerado. Entre esses lançamentos estavam veículos como o Volkswagen Gol, o Chevrolet Monza e o Ford Escort, todos eles competindo ferozmente pela preferência dos consumidores brasileiros. O Uno desembarcou no Brasil em 1984, trazendo consigo uma série de expectativas. Para atender ao público local, o carro passou por várias adaptações para se adequar às condições das estradas brasileiras, que eram conhecidas por serem desafiadoras. A suspensão traseira, por exemplo, foi reforçada com o uso de molas mais resistentes, e o estepe foi reposicionado no compartimento do motor, o que exigiu um redesenho do capô, tornando-o único em relação ao modelo europeu. Mas o que realmente catapultou o Uno ao sucesso no Brasil foi sua capacidade de oferecer uma combinação quase perfeita de praticidade, economia e durabilidade. O carro era pequeno por fora, facilitando manobras e estacionamento nas cidades cada vez mais congestionadas, mas surpreendentemente espaçoso por dentro, proporcionando conforto aos passageiros. Além disso, seu consumo de combustível era um dos mais baixos da categoria, o que o tornava uma escolha atraente para quem buscava economia.
Outro fator que contribuiu para a popularidade do Uno foi a variedade de versões que ele oferecia. Desde o modelo básico, acessível para famílias de classe média, até a versão esportiva EX, equipada com um motor mais potente e acabamentos diferenciados, havia uma opção para cada tipo de consumidor. Essa diversidade de versões permitiu que o Uno atendesse às necessidades de um público amplo, desde jovens em busca de um carro ágil e econômico até famílias que precisavam de um veículo confiável e durável. A estratégia de mercado foi tão bem sucedida que, rapidamente, o Uno se tornou um dos carros mais vendidos no Brasil, mantendo-se no topo das listas de vendas por vários anos. Seu sucesso foi tamanho que, em pouco tempo, o Uno deixou de ser apenas mais um carro no mercado para se tornar um verdadeiro ícone nacional. Mas o que tornou o Uno tão versátil a ponto de atender a diferentes perfis de consumidores? Quais foram as inovações e características que o destacaram da concorrência? À medida que o Uno consolidava seu espaço no mercado brasileiro, a marca não descansou sobre os louros do sucesso inicial. Pelo contrário, a estratégia foi diversificar e inovar continuamente, lançando versões especiais e incorporando novas tecnologias que mantiveram o modelo relevante e desejado por diferentes perfis de consumidores. Em 1986, apenas 2 anos após o lançamento do Uno no Brasil, foi introduzido o Fiat Premio, um sedã derivado do Uno que buscava atender à demanda por veículos familiares com um toque de sofisticação. No ano seguinte, foi a vez da perua Elba, que chegou para substituir a antiga Fiat Panorama. A Elba trouxe a praticidade de um veículo utilitário com a versatilidade e o conforto de um carro familiar, características que a tornaram um sucesso instantâneo entre os brasileiros que precisavam de espaço sem abrir mão do design moderno. No entanto, as inovações não pararam por aí. Em 1988, a família Uno se expandiu ainda mais com a introdução da linha de utilitários, composta pela Fiorino Picape, Fiorino Furgão e a curiosa versão Furgão do próprio Uno. Esses veículos foram projetados para atender às necessidades de pequenos empresários e profissionais autônomos que precisavam de um veículo robusto e eficiente para o trabalho diário. A adaptação do Uno para esse segmento mostrou a versatilidade do modelo, que conseguia se transformar em um utilitário sem perder suas características fundamentais de economia e praticidade. Uma das versões mais marcantes do Uno foi, sem dúvida, a esportiva Uno 1.5R, lançada em 1987. Este modelo não apenas exibia faixas laterais e rodas com calotas esportivas, mas também oferecia um motor mais potente, capaz de entregar uma experiência de direção muito mais dinâmica. O interior desse modelo foi aprimorado com detalhes como volante de 4 raios, painel de instrumentos mais completo e cintos de segurança vermelhos, tudo pensado para agradar aos entusiastas de carros esportivos que queriam algo mais acessível, mas sem abrir mão do estilo e da performance. Mas foi em 1994 que o Uno realmente deixou sua marca no segmento de carros esportivos com o lançamento do Uno Turbo, o primeiro automóvel nacional turbinado de fábrica. Com um motor de 1,4 litros equipado com injeção eletrônica multiponto e um turbo compressor Garrett, ele entregava uma potência impressionante para seu tamanho, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 9 segundos. Esse modelo vinha com um design agressivo, que incluía para-choques com spoilers integrados, saias laterais, rodas de liga leve e adesivos com a inscrição Turbo nos paralamas dianteiros, detalhes que deixavam claro que este não era um Uno comum. Essas inovações e versões especiais não apenas mantiveram o Uno relevante no competitivo mercado automotivo brasileiro, mas também o transformaram em um carro cultuado por diversas gerações. Cada versão trazia algo novo, algo diferente, que mantinha os consumidores interessados e fidelizados. Mas com tantas inovações e versões ao longo dos anos, o que aconteceu que fez com que o Uno começasse a perder espaço no mercado? Quais foram os desafios enfrentados pelo modelo e como as mudanças na legislação brasileira influenciaram seu destino?
À medida que a indústria automobilística brasileira se desenvolvia nos anos 1990, o cenário começou a se transformar rapidamente. O mercado, antes dominado por modelos tradicionais, agora enfrentava uma competição crescente, impulsionada por novos lançamentos que traziam inovações tecnológicas e um apelo diferenciado. A demanda por veículos que oferecessem não apenas economia, mas também mais conforto, segurança e conectividade crescia entre os consumidores. Em resposta a essa nova realidade, o governo brasileiro introduziu incentivos fiscais para a produção de carros com motores abaixo de 1 litro, numa tentativa de popularizar os chamados veículos populares. Foi nesse contexto que, em 1990, surgiu o primeiro carro popular do Brasil com motor de 1 litro. Com um acabamento simplificado e um preço bastante acessível, esse novo modelo conquistou rapidamente os consumidores, reafirmando sua posição de destaque no mercado nacional. Contudo, enquanto o mercado automotivo avançava, o modelo que havia dominado por anos começou a enfrentar novos desafios. A estrutura de um projeto desenvolvido na década de 1980 não conseguia acompanhar as novas exigências impostas pelo governo e pelas expectativas dos consumidores. A regulamentação mais impactante veio em 2014, quando se tornou obrigatório que todos os novos veículos fossem equipados com airbags e freios ABS de série. Essa exigência, que visava aumentar a segurança dos veículos, colocou à prova a capacidade de adaptação de modelos mais antigos. Para o modelo em questão, adaptar-se à nova legislação seria uma tarefa monumental. A estrutura, que não havia sido originalmente projetada para acomodar tais inovações, exigiria uma reengenharia completa, o que elevaria significativamente os custos de produção. Além disso, essas modificações poderiam comprometer uma das principais características que tornaram o modelo tão popular: o baixo custo e a simplicidade. Diante desse dilema, a decisão mais lógica foi encerrar a produção em 2013, marcando o fim de uma era na indústria automotiva brasileira. O impacto dessa decisão foi profundo. O carro, que por tanto tempo havia liderado as vendas e se tornado um símbolo nas ruas do Brasil, estava sendo descontinuado por não conseguir se adaptar às novas demandas de segurança e tecnologia. Como uma forma de homenagem e despedida, uma série especial limitada foi lançada, celebrando o legado do modelo e oferecendo uma última oportunidade para os entusiastas adquirirem um pedaço da história. E enquanto refletimos sobre como as mudanças no mercado e na legislação impactaram esse ícone, é essencial considerar como a manutenção adequada e hábitos de direção consciente podem evitar que veículos modernos enfrentem um destino semelhante. Você sabia que a chave para uma economia significativa de combustível e a prolongação da vida útil do seu veículo reside em adotar práticas simples e eficazes que são muitas vezes ignoradas? Com o conhecimento certo, qualquer motorista pode transformar seus hábitos de condução e manutenção, resultando em economias financeiras substanciais e uma menor pegada ambiental. Se você deseja descobrir como reduzir drasticamente seus gastos com combustível e manutenção com técnicas comprovadas que qualquer motorista pode aplicar imediatamente, tem uma ótima notícia. Transforme sua experiência ao volante e veja a diferença no seu bolso e no planeta. Basta clicar no comentário fixado deste vídeo e garantir seu e-book com uma condição especial. Não deixe passar essa oportunidade. Com o fim da produção, surge uma questão importante. Qual será o legado duradouro deixado por esse modelo que marcou tantas gerações? Como ele continuará a ser lembrado pelos brasileiros, mesmo após seu adeus definitivo? Mesmo após o fim de sua produção, o modelo que exploramos continua a ser lembrado com carinho e nostalgia por milhões de brasileiros. O legado deixado por esse carro vai além das estradas. Ele se inscreveu na cultura popular, nas memórias afetivas e no cotidiano de muitas pessoas que, de alguma forma, tiveram suas vidas tocadas por ele. Mais do que um simples meio de transporte, ele se tornou um verdadeiro símbolo de uma era, representando simplicidade, eficiência e acessibilidade. O impacto cultural desse veículo é notável. Ao longo das décadas, ele foi protagonista de histórias familiares, viagens inesquecíveis
e até mesmo de pequenos rituais de independência, como o primeiro carro de muitos jovens. Seu design inconfundível, suas campanhas publicitárias icônicas e seu lugar cativo nas ruas brasileiras fizeram com que ele se tornasse uma referência, um marco na história automotiva do país. Em muitos aspectos, esse modelo se tornou um reflexo da própria sociedade brasileira, versátil, resistente e sempre disposto a enfrentar os desafios. Ele foi o carro das grandes cidades e das pequenas vilas, adaptando-se tanto às ruas movimentadas quanto às estradas de terra. Sua simplicidade mecânica o tornou acessível a uma ampla gama de consumidores, desde estudantes universitários até pequenos empresários, que encontraram nele uma solução econômica e confiável para suas necessidades diárias. A segunda geração, lançada em 2010, trouxe um design mais moderno e várias inovações tecnológicas, mas nunca conseguiu capturar o mesmo espírito do modelo original. Embora tenha atraído um novo público, principalmente entre os jovens, ela nunca chegou a alcançar o status icônico de sua predecessora. Mesmo assim, essa nova versão ajudou a manter viva a memória do modelo, adaptando-o aos tempos modernos e mantendo seu nome relevante no mercado por mais alguns anos. Em 2021, quando a produção foi definitivamente encerrada, outra série especial limitada foi lançada, como uma forma de homenagem ao modelo que, por quase 4 décadas, foi uma presença constante nas vidas de tantos brasileiros. Essa série, chamada Sial, celebrou não apenas o fim de uma linha de produção, mas também a história rica e significativa de um carro que transcendeu sua função prática para se tornar uma parte da identidade nacional. Apesar de seu adeus, o modelo continua presente nas ruas e nas lembranças. Muitos ainda circulam pelas estradas, alguns conservados como verdadeiras relíquias, outros adaptados e modificados por seus proprietários apaixonados. E claro, ele vive na cultura popular, em músicas, filmes e histórias que o celebram como um dos carros mais queridos do Brasil. O que podemos concluir é que o legado desse carro vai muito além de sua existência física. Ele representa um período da história do Brasil, uma conexão emocional com momentos importantes na vida de muitos, e um símbolo de uma era em que a simplicidade e a eficiência eram valorizadas acima de tudo. Mesmo com o avanço da tecnologia e a chegada de novos modelos, a memória desse veículo permanece viva, provando que, às vezes, um carro é muito mais do que apenas um meio de transporte. Quero saber de você. Se esse carro tivesse recebido uma nova versão mais avançada, ele teria sido capaz de competir com os modelos populares de hoje? Ou será que ele sempre foi subestimado pelas montadoras? Me fala nos comentários. Agora, você já se perguntou ou teve dúvidas sobre qual seria o melhor óleo para o motor do seu carro? Se a resposta for sim, eu tenho a solução para os teus problemas, em um vídeo que montei completo aqui no canal, explicando para que finalidade temos cada tipo de óleo e os tipos de motores, assim como o que eles precisam. Então, clica no vídeo que está passando agora na sua tela e confira todos os detalhes. Te vejo lá!